Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a nova onda de violência em Moçambique e sobre como um ex-grupo guerrilheiro está tentando se perpetuar no poder. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Para compreendermos exatamente o que está acontecendo em Moçambique, precisamos analisar o principal elemento por trás de toda essa violência. A Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, foi fundada em 25 de junho de 1962 na Tanzânia, como resultado da união de três organizações anticoloniais, a UDENAMO, a MANU e a UNAMI. Sob a liderança inicial de Eduardo Mondlane, um antropólogo moçambicano com experiência nas Nações Unidas, a Frelimo foi criada com o objetivo principal de alcançar a independência do domínio colonial português. Uma luta que começou em setembro de 1964, marcada por uma estratégia de guerrilha que inicialmente operava no norte do país. A Frelimo recebeu um forte apoio de potências globais como a União Soviética e a China, além de apoio logístico e financeiro de países escandinavos. Todo esse suporte permitiu à organização estabelecer zonas libertadas, onde administrava territórios e implementava serviços básicos como saúde e educação, conquistando assim o apoio das populações locais que ansiavam por autonomia e liberdade. Durante essa guerra, a Frelimo enfrentou as forças portuguesas que, em sua maior parte, dependiam de soldados recrutados localmente e de estratégias defensivas. A operação militar mais importante contra a Frelimo, chamada Operação Nó Górdio, foi liderada pelo general Causa de Arriaga, e apesar do seu elevado custo material e em vidas humanas, teve um impacto limitado no avanço guerrilheiro. Em 1974, com a Revolução dos Cravos em Portugal, o regime colonial foi derrubado, levando à independência de Moçambique em junho do ano seguinte. Após a independência, Samora Machel, um dos principais líderes da Frelimo, tornou-se presidente, implementando um regime de partido único baseado no marxismo-leninismo. Essa ideologia moldou as primeiras políticas do governo, que incluíram nacionalizações, reforma agrária e o enfoque em serviços sociais. No entanto, o regime também perseguiu opositores e consolidou o seu poder por meio de métodos autoritários, incluindo execuções de dissidentes, levando até mesmo à execução de antigos membros da própria Frelimo, como Urias Simango. Toda essa opressão levou ao fortalecimento de grupos de oposição, como a Resistência Nacional Moçambicana, a RENAMO, apoiada pelos regimes segregacionistas da Rodésia e da África do Sul, o que marcou o início de uma guerra civil devastadora. Durante 16 anos, Moçambique foi palco de um conflito que destruiu a sua infraestrutura, causou deslocamentos em massa e aprofundou a pobreza. A guerra só terminou com o Acordo Geral de Paz de 1992, assinado em Roma. Com o colapso da União Soviética em 1991, a Frelimo adaptou-se às novas circunstâncias globais, adotando uma abordagem social-democrata e aceitando o multipartidarismo. Apesar disso, a Frelimo manteve o seu domínio político nas eleições que se seguiram, frequentemente cercadas de controvérsias e acusações de fraude. As eleições de 2024 ocorreram em um contexto de forte insatisfação popular. Daniel Chapo, candidato da Frelimo, foi declarado vencedor com 70,7% dos votos, consolidando os mais de 50 anos de poder do seu partido em Moçambique. Entretanto, desde o início, o processo eleitoral foi marcado por graves denúncias de irregularidades. Observadores locais e internacionais relataram a existência de 900 mil eleitores fantasmas registrados e práticas como enchimento de urnas. Além disso, as contagens de votos foram alteradas em várias localidades, conforme denunciado pela Igreja Católica e a União Europeia. O opositor Venâncio Mondlane, que concorreu como independente, conquistou o apoio de muitos jovens devido à sua imagem de renovação. Com 20,3% dos votos oficiais, ele rejeitou os resultados e se declarou vencedor, com Mondlane convocando a população para protestos pacíficos, principalmente sob a forma de greves e atos de desobediência civil. Mas as manifestações rapidamente escalaram para confrontos violentos, com a polícia respondendo com extrema brutalidade.
Moçambique, um dos países mais pobres do mundo, tem enfrentado desafios econômicos profundos, exacerbados por um escândalo de corrupção em 2016, envolvendo empréstimos ocultos de 2 bilhões de dólares. Essa crise financeira contribuiu para o aumento da insatisfação popular e colocou ainda mais pressão sobre o governo da Frelimo. O período eleitoral também foi marcado por forte violência política direcionada, com 2 membros da oposição, Elvino Dias e Paulo Gambi, tendo sido mortos em ataques coordenados atribuídos à Frelimo. Esses assassinatos, que permanecem sem solução, são vistos como parte de um padrão de repressão contra críticos do governo. Após o anúncio dos resultados eleitorais, o país foi tomado por manifestações que rapidamente se espalharam por várias regiões. Jovens e trabalhadores tomaram as ruas para exigir mudanças, expressando seu descontentamento com o que consideram um regime corrupto e opressor. A frase "preferimos morrer protestando do que morrer de fome em casa" ecoou em várias cidades, simbolizando o espírito de resistência dos manifestantes. As forças de segurança, controladas pela Frelimo, responderam com força desproporcional. Em Maputo, um veículo militar atropelou uma manifestante, enquanto em Nampula a polícia disparou contra as multidões, resultando em mortes. Até o momento, estima-se que pelo menos 72 pessoas foram mortas pela polícia desde o início dos protestos, incluindo 10 crianças. Toda essa violência atraiu uma forte condenação internacional. Em uma declaração conjunta, governos dos Estados Unidos, Reino Unido e outros países pediram que as autoridades moçambicanas respeitassem o direito de protesto e investigassem os abusos. No entanto, as perspectivas de uma solução pacífica permanecem incertas, dado o histórico de repressão da Frelimo. A crise atual não é apenas política, mas também social. Em um país onde a maioria dos jovens não vê um futuro promissor, a frustração acumulada encontra nas ruas um canal de expressão. Esses protestos representam um grito por mudança, mas também um reflexo da desigualdade e pobreza endêmicas que desafiam Moçambique há décadas. Moçambique está em um momento crítico, dividido entre a continuidade de um regime consolidado há meio século e a crescente busca por mudanças. A história da Frelimo, marcada por conquistas e controvérsias, continua moldando o presente do país. As eleições de 2024, longe de trazer estabilidade, revelaram as fissuras de um sistema que enfrenta pressão interna e externa, lançando graves e profundas incertezas sobre o futuro do país. Mas o espírito de resistência do seu povo pode ser um fator determinante nos próximos dias e semanas. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.